Amém. Eu queria então compartilhar a palavra nesta manhã. Hoje nós vamos então iniciar a campanha sobre zelar, sobre vida saudável, não é? A sua saúde importa. Vida saudável, a sua saúde importa. E o tema desta manhã é zelo pela casa do Espírito Santo. Zelo pela casa do Espírito Santo. Não é? Nós sabemos que depois que nós aceitamos o Senhor, nós tornamos-nos morada do Senhor. Nós tornamos morada, casa, habitação do Espírito Santo. Então nós precisamos de zelar, nós precisamos de cuidar dessa casa, nós precisamos de administrar com cuidado, diligentemente, não é? E aí nós vemos a passagem de 3 de João, no capítulo 1, 3 de João, capítulo 1, diz assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Oro para que você tenha saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então nós vemos já desde aqui que saúde é um assunto bíblico também. Saúde é um assunto que nós vemos e que nós podemos tratar na Bíblia. Deus quer tratar da nossa saúde na parte espiritual, na nossa parte da alma, da nossa mente e do nosso corpo. E é importante nós sabermos, é importante nós termos isto em mente, que cristãos sim também ficam doentes, ok? É importante nós termos essa noção. Cristãos ficam doentes também. Alguém já ficou aqui doente? Eu já fiquei doente. Agora, uma coisa é quando nós ficamos doentes porque nós nos descuidamos com a casa do Espírito Santo, com o templo do Espírito Santo, e outra coisa é quando nós adoecemos porque somos humanos, não é? Porque coisas acontecem, porque situações acontecem na nossa vida. Porque estamos sujeitos a ficarmos doentes em alguma situação da nossa vida, não é? Então, uma coisa é quando nós nos desleixamos e por isso ficamos doentes, não cuidamos, e outra coisa é quando nós estamos então sujeitos a isso. Então nós precisamos ser sábios, nós precisamos zelar. Então nós podemos ver em 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 19 e 20, que diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Então nós vemos aqui algumas verdades neste versículo. Primeira coisa, o nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo. A segunda coisa que nós vemos neste versículo é que o nosso corpo foi-nos dado por Deus. Nós não somos de nós mesmos. O nosso corpo foi-nos dado por Deus, nós não somos de nós mesmos. Nós fomos comprados por um alto preço, o sangue de Cristo lá na cruz do Calvário. E nós precisamos então agora glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós precisamos de glorificar a Deus então agora com o nosso corpo. Então não é só eu cuidar da minha parte espiritual, eu vir à igreja, vir às reuniões, ler a palavra, orar, e depois com o meu corpo eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, e com a minha mente eu penso aquilo que me apetece. Não. Não é assim. Esse versículo não está aí, Rebeca, mas eu queria deixar aqui também. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, ou completamente, e que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis ou plenamente conservados na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor quer nos santificar integralmente, completamente, no nosso espírito, na nossa alma, ou na nossa mente e no nosso corpo. Então nós precisamos sim cuidar de todas as áreas da nossa vida, do espírito, da alma e do corpo. Não é só vir à igreja, ler a Bíblia, cumprir aquilo que nós temos que cumprir aqui e o resto nós fazemos como bem nos apetece. Não é assim que funciona. O nosso corpo não nos pertence. A partir do momento em que nós aceitamos Cristo, nós tornamos templo, casa do Espírito Santo. Então nós temos algumas coisas a cumprir. Nós temos que vigiar, nós temos que zelar por isso. Então a primeira coisa que nós podemos ver aqui, primeiro ponto, é porquê que nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo? Porquê?
porque santidade agrada a Deus. A santidade agrada a Deus. Eu queria ler com vocês em Efésios, no capítulo 4, o versículo 22 até o versículo 24. E diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. E eu queria dividir este versículo em 3 partes. A primeira coisa que nós vemos é que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados. Vocês foram ensinados a quê? Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Nós aceitamos Cristo, agora nós precisamos nos despir do velho homem. O que é o velho homem? Nós vemos aí que a Bíblia diz que é aquele que se corrompe por desejos enganosos. É a nossa pessoa antiga, digamos assim, antes de nós aceitarmos a Cristo. É a pessoa que nós éramos antes de aceitar Jesus. Então nós vemos que éramos corrompidos por desejos enganosos, pelos pecados, pelas nossas próprias vontades. E a Bíblia diz que nós fomos ensinados a despir-nos desse velho homem, para que nós possamos levar uma vida que glorifica a Deus e uma vida de santidade. Uma vida de santidade é uma vida separada. Uma vida de santidade é uma vida longe do pecado. Uma vida de santidade é uma vida que é dedicada a Deus. Eu não faço mais aquilo que eu quero, porque o meu corpo não me pertence mais, agora eu pertenço a Cristo. Eu preciso de levar uma vida de santidade. Eu preciso de levar uma vida separada. Deus diz na sua palavra: sede santos, porque eu sou santo. E nós vemos que este versículo, ele vem não como uma opção, mas como uma ordem. Sede santos. Não digo, se vocês conseguirem, vocês vejam aí, trabalhem, vejam se vocês conseguem. Não, sede santos. Sede santos, porque eu sou santo. Então, é isso que a palavra diz. Não é uma opção, é uma ordem. E nós precisamos ter noção também que não é algo automático, não é algo que nós aceitamos Cristo e agora já está, já conseguimos levar uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida, não é, ali dedicada ao Senhor e pronto, já está tudo certo. Não funciona assim. É um processo, na verdade é uma luta que nós vamos ter diariamente, enquanto nós aqui estivermos, porque é a luta da nossa carne e do nosso espírito. Um a lutar contra o outro. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos cometer erros. Não é? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos errar, só que nós precisamos ter essa capacidade de reconhecermos o nosso erro, de pedir perdão, mudar de direção e continuar no caminho da santidade, porque eu tenho um alvo: zelar pela casa do Espírito Santo. E o meu espírito precisa estar saudável, não é? Tem uma frase que diz, talvez a maior parte de vocês conheça, que diz que o pecado na vida do cristão não é... Aliás, o pecado na vida do cristão é um acidente e não um estilo de vida. O pecado na vida do cristão, ele é um acidente. Aconteceu, erramos. Não é um estilo de vida, não é algo que nós escolhemos para fazer constantemente, não é? Então, Deus quer nos ver saudáveis em todas as áreas. E falando ainda a respeito de santidade, nós precisamos ter noção que... não são as grandes pedras que nos fazem tropeçar, não é verdade? Alguém já encalhou aí numa rocha daquelas grandes que há na praia? Encalhou nessa rocha e caiu? Não, normalmente a gente tropeça naquelas pequeninas. A gente vai, ups, não é? É isso que acontece. E o mesmo acontece também na nossa vida espiritual. A Bíblia diz que são as pequenas raposinhas que destroem as grandes colheitas. São aquelas coisinhas que nós às vezes achamos que são mínimas. Aquelas coisinhas que nós às vezes achamos que não tem muita importância, não vai fazer diferença. São as pequenas raposinhas que destroem as grandes colheitas. É aquela pequena mentira que nós às vezes dizemos porque afinal não vai ofender ninguém. É aquela palavrinha indevida que nós dizemos, mas não deveríamos ter dito, não é?
Lembre-se, nós agora somos templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos nos afastar de tudo aquilo que compromete a nossa santidade. Então, como templo do Espírito Santo, eu tenho um propósito de zelar por esse templo, cuidar para que ele possa ser saudável. E eu preciso de procurar santidade nesse templo. Então, há coisas que agora, como templo do Espírito Santo, eu não vou mais ver. Há coisas, como templo do Espírito Santo, eu não vou mais falar. Há certas rodas de conversa que agora, como templo do Espírito Santo, eu não posso mais estar nelas. Vocês entendem? Agora nós precisamos de mudar, porque nós, como diz esta palavra, nós despimos-nos, nós temos sido ensinados a nos despirmos do nosso velho homem. A segunda coisa que eu vejo aqui neste versículo é que nós fomos ensinados a sermos renovados no nosso modo de pensar. Veja, nós fomos ensinados a nos despirmos do velho homem e agora, se nós continuarmos no versículo, nós vemos que nós fomos ensinados a sermos renovados no nosso modo de pensar. A maneira como nós pensamos, ela afeta a nossa maneira de viver. A maneira como nós pensamos vai afetar como nós vivemos. E deixe-me dizer-lhe que inicialmente nós somos criados para pensarmos e escolhermos da forma correta, mas no caminho entra o pecado. E quando nós vivemos longe de Deus, a nossa mente ela fica conformada a viver de acordo com os padrões do mundo. Mas agora nós somos templos do Espírito Santo. Agora nós somos casa, nós somos habitação do Espírito Santo. E nós temos sido ensinados, como diz esta palavra, a sermos renovados na nossa maneira de pensar. Romanos 12:2 também não está aí, Rebeca, mas diz, não copie o comportamento e os costumes deste mundo, não copiem. Não copiam os costumes, não copiam os comportamentos deste mundo, mas deixe que Deus possa transformá-lo numa nova pessoa, mudando a maneira como você pensa. Martinho Lutero diz, não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas posso impedir que ele faça ninho. Então nós não podemos impedir que alguns pensamentos venham na nossa mente, é inevitável, vem. Agora, se ele vai permanecer ou não, sou eu que vou escolher. É uma decisão minha. O Senhor dá-me criou-nos dessa forma, para nós termos essa opção de escolha. É por aqui que eu quero ir ou é por aqui? Então o pensamento vem e nós temos esse poder de decisão. Então nós precisamos pensar, como templo do Espírito Santo, que pensamentos nós queremos implantar em nós? Que tipos de pensamentos eu quero que estejam dentro de mim, na minha mente? E nós precisamos pegar os pensamentos pecaminosos que afetam a nossa santidade, os pensamentos tóxicos, os pensamentos prejudiciais e levar, como diz a palavra, cativos à obediência de Cristo. E só para nós termos uma noção, nós mais para a frente, em outras ministrações, nós vamos estudar a respeito da mente, mas só para nós termos uma noção de como é importante nós renovarmos a nossa maneira de pensar. Pesquisas mostram que de 75% até 98% das doenças mentais, emocionais, físicas e comportamentais, elas têm origem na nossa maneira de pensar. Então vocês vejam que é uma percentagem muito alta. De 75% até 98% das doenças estão relacionadas com a nossa forma de pensar. Então eu penso, se nós mudarmos a nossa forma de pensar, se nós tivermos uma forma saudável de pensar, então as doenças também diminuem, não é? Então nós precisamos fazer isto que a palavra nos diz. Nós fomos ensinados a despir-nos do velho homem, fomos ensinados a renovarmos a nossa mente. E por último, neste versículo, vejo que nós fomos ensinados a revestir-nos de um novo homem, de uma nova mulher, uma nova pessoa. Que nova pessoa é esta? É alguém semelhante a Deus em justiça e em santidade. É isso que nós estamos a tratar aqui. Provenientes da verdade. Então veja que é um processo. Nós despimos-nos do nosso velho homem, nós renovamos a nossa mente e depois nós vestimos-nos de um novo homem, que é semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da justiça.
Amém? Então, primeiro ponto, este é só o primeiro ponto, mas tenham calma que o resto não vai demorar tanto. O primeiro ponto então que nós vimos é que, porquê é que nós precisamos de zelar pela casa do Espírito Santo? Porque a santidade agrada a Deus. Segundo ponto, porquê é que nós precisamos de zelar pela casa do Espírito Santo? O ponto 2 diz-nos, porque trará saúde para o nosso organismo. E Provérbios 4, capítulo 20, e o versículo 22, diz assim: meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Então veja que quanto mais próximos nós vivemos do padrão que Deus tem para nós, mais as probabilidades da nossa vida ser abençoada. Não é? A Bíblia, veja que a palavra diz assim, presta atenção às minhas palavras. É isso que a palavra diz, presta atenção às minhas palavras. Então há benefício para a nossa saúde quando a palavra ela é implantada no nosso coração. Veja que nunca perca essas palavras de vista. A Bíblia diz assim, presta atenção a estas palavras. Não perca estas palavras de vista, as palavras da Bíblia. Por isso é que nós precisamos de ler, por isso é que nós precisamos ter a Bíblia conosco, e por isso é que nós precisamos aprender e sugá-la. Porque essas palavras, elas vão trazer, como diz aqui, saúde para o nosso organismo. Veja no final do versículo, que diz assim, pois elas são vida, essa palavra, a palavra de Deus, ela é vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Então nós precisamos de implantar a palavra de Deus no nosso coração. Nós precisamos de implantar as verdades de Cristo no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos declarar a palavra, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos fazer da palavra o nosso estilo de vida, porque o resultado disso é que nós vamos ter vida e saúde para todo o nosso ser. E o ponto 3 diz também que nós precisamos de zelar pela casa do Espírito Santo, porque ela vai gerar mais energia para o nosso corpo. E Provérbios, no capítulo 3, versículo 5 até ao 8, diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. E agora veja esta parte do versículo. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Isso o quê? O que é que vai trazer saúde ao corpo e vigor aos ossos? Isso que nós lemos nessa parte do versículo. Confiar no Senhor de todo o nosso coração, não se apoiar no nosso próprio entendimento, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e aqui Ele vai endireitar as nossas veredas, não ser sábio aos nossos próprios olhos, temer o Senhor e evitar o mal. Se nós fizermos tudo isso, nós cumprimos estes princípios, a Bíblia diz que isso vai nos trazer saúde ao nosso corpo e vigor aos nossos ossos. Então veja como Deus faz as coisas tão perfeitas. Ele não se preocupa só que nós leiamos a palavra e que nós oremos e tudo isso, mas o Senhor preocupa-se conosco no geral, em tudo. Corpo, alma e espírito. O Senhor preocupa-se conosco, Ele deixa-nos estes princípios para que nós possamos cumprir, segui-los e sermos abençoados. E aí nós vamos para o ponto 4 que diz, porquê é que nós precisamos de zelar pela casa do Espírito Santo? Porque a boa mordomia é um mandamento de Deus. A boa mordomia é um mandamento de Deus. Vamos ver Lucas capítulo 16, versículo 2, que diz, disse Jesus, preste contas da sua administração. E Romanos 14, 12 diz, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo. Então nós vamos prestar contas da forma que nós estamos a usar
a casa do Espírito Santo. A boa mordomia é um mandamento de Deus. O que é o mordomo? O mordomo é aquele que administra a casa. Ele não é o dono. Ele não é o dono. Ele é aquele que administra, ele é aquele que é responsável. E que casa nós estamos a administrar? A casa do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: quando o mordomo deixa de cuidar com zelo e fidelidade dos bens do seu senhor, ele torna-se infiel. Quando o mordomo deixa de cuidar com zelo e fidelidade os bens do seu senhor, ele torna-se infiel. Então, nós precisamos ser responsáveis pela forma como nós estamos a administrar a casa, o templo, a habitação, a morada do Espírito Santo. O mordomo infiel é aquele que trata de qualquer maneira as coisas. O mordomo infiel é aquele que não se preocupa, é aquele que não toma conta da casa, é aquele que não é responsável. O mordomo fiel é aquele que cumpre as suas funções, não é? Cumpre as suas funções com zelo, não de qualquer maneira. E eu pergunto nesta manhã, que tipo de mordomos nós temos sido com a casa do Espírito Santo? Ponto 5, eu gostaria de juntar os próximos 3 pontos. É o ponto 5, 6 e 7. O primeiro diz, ponto 5 diz, porque é que nós precisamos ir lá pela casa do Espírito Santo? Porque nós temos um ministério a cumprir. E vamos ler o versículo 2 Timóteo 4, 5, que diz: você, porém, seja sábio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Cumpra plenamente o seu ministério. O próximo ponto, porque você tem um testemunho a dar ao mundo. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Uma corrida é-nos proposta, precisamos de corrê-la. Nós temos um testemunho para dar, nós precisamos de falar ao mundo, então nós precisamos estar bem para dar esse testemunho. Amém? Quem está a dormir, diga amém. Tem várias pessoas a dormirem. Ok? E o 7º ponto, porque você foi feito com um propósito. Provérbios 16, 4. O Senhor faz tudo com um propósito. O Senhor faz tudo com um propósito. Então eu queria englobar essas 3 partes num só. Então, por que é que nós precisamos ir lá pela casa do Espírito Santo? Porque nós temos um ministério a cumprir, porque nós temos um testemunho para dar ao mundo e porque nós fomos feitos com um propósito. E eu queria, nesta parte, contar um testemunho de um livro que eu li, da pastora Benny Johnson, e o livro é Livres e Saudáveis, e ela conta um pouco do seu testemunho. E ela conta que ela, pastora, juntamente com o seu esposo, eles tinham uma vida muito agitada no ministério, na igreja. Tinham várias reuniões que duravam até depois da meia-noite. Depois daquilo, então é que eles iam comer tardíssimo da noite. Comiam refeições muito pesadas e pronto, acabavam por não fazer exercícios físicos. Repare que eles estavam a cuidar das coisas do Senhor. Eles estavam a cuidar das coisas da igreja. Eles estavam envolvidos com o ministério, com as coisas da igreja. Mas ela começou-se a descuidar da sua saúde pessoal. Não é? Até que ela, numa consulta, caiu a ficha e disse: espera, eu estou 28 quilos acima do meu peso e eu estou com hipertensão. E ela, com a vida tão ocupada, ela não tinha parado para prestar atenção como ela estava a desleixar-se um pouco com a sua saúde, não é? Pela vida ocupada, não que ela não queria ser, toda a gente quer ser saudável, não é verdade? Mas às vezes a atividade, nós estarmos tão ocupados, acabamos por deixar de lado certas coisas. E neste caso, ela tinha deixado de lado a sua saúde. E ela saiu daquela consulta e ela pediu direção ao Espírito Santo. Senhor, eu quero mudar, ajuda-me. E numa manhã, na casa dela,
Deus falou com ela e Deus disse, Benny, eu quero que você entre em forma, porque eu preciso de você por aqui para um longo percurso. Benny, eu quero que você entre em forma, porque eu preciso de você aqui para um longo percurso. E aquela palavra que Deus lhe deu naquela manhã tornou-se a motivação dela para ela começar a mudar. Então ela diz no livro que nós precisamos de alinhar a nossa vontade de sermos saudáveis, porque toda a gente tem vontade de ser saudável, tem ou não? Toda a gente quer ser saudável, não é verdade? Então nós precisamos de alinhar essa vontade que nós temos, essa necessidade que nós temos de sermos saudáveis, com o que Deus nos chamou para fazer. Não é? Lembre-se quais são os pontos. Nós temos um ministério a cumprir, nós temos um testemunho para dar ao mundo e nós fomos feitos com um propósito. Então nós precisamos de alinhar essa necessidade, essa vontade que nós temos de ser saudáveis com o propósito que Deus nos tem chamado para fazer. E nós precisamos tornar isso a nossa motivação. Nós precisamos encontrar uma razão. Encontre uma razão. Pense, porquê é que eu preciso de estar saudável? Porquê é que eu preciso de me alimentar bem? Porquê é que eu preciso de fazer algum exercício físico? Porque eu tenho um testemunho para dar, porque eu tenho um ministério para cumprir e porque eu fui feito com um propósito. Sabe, no caso da Benny, ela descobriu qual é o seu propósito, ela descobriu a sua motivação. Ela disse, eu quero estar aqui, eu quero tornar-me saudável, porque eu quero estar aqui para cumprir aquilo que Deus, aquele longo percurso que Deus disse que me queria usar. Ela encontrou um propósito, ela encontrou uma motivação. E quando nós nos lembramos que Deus nos tem dado esse propósito, quando nós nos lembramos que há um propósito, que há um testemunho para dar, que nós temos um ministério a cumprir, nós, com certeza, vamos começar a cuidar melhor do templo do Espírito Santo. Essa motivação vai nos ajudar a que nós nos possamos manter fiéis a fazermos as escolhas certas. Amém? Então descubra qual é o propósito de Deus na sua vida. Cuide da sua saúde para que você possa cumprir esse propósito, esse ministério que Deus tem chamado. Faça disso a sua motivação. Amém? E o último ponto, ponto 8. Porquê é que nós precisamos de zelar pela casa do Espírito Santo? Porque nós precisamos terminar bem a nossa corrida. E o versículo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E diz assim, como Paulo testemunhou, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então nós temos que terminar bem a nossa corrida. Nós temos que terminar bem a corrida, mas precisamos ter cumprido o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Então nós precisamos de zelar, de cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, alma, espírito, alma e corpo. E vamos rever então os pontos que nós falamos aqui hoje. São 8 pontos que nós falamos aqui hoje para uma vida saudável. A primeira coisa, porquê é que nós precisamos de zelar pela casa do Espírito Santo? Porque a santidade agrada a Deus. Segundo ponto, nós precisamos de cuidar da casa do Espírito Santo, porque isso trará saúde para o nosso organismo. Terceiro ponto, nós precisamos cuidar da casa do Espírito Santo, porque isso vai gerar mais energia para o nosso corpo. Ponto 4, a boa mordomia é um mandamento de Deus. Somos mordomos, precisamos cuidar da casa do Senhor. 5, você tem um ministério a cumprir. 6, porque você tem um testemunho a dar ao mundo. 7, porque você foi feito com um propósito. E por último, nós vimos que nós precisamos terminar bem a nossa corrida. Amém? Nós vamos orar, nós vamos pedir que o Senhor nos possa ajudar a que nós possamos cuidar bem da casa, né, que é dele. A casa que é dele, o Espírito Santo habita em nós. Então nós agora não vivemos mais como nos apetece, como nós queremos, não é? Nós precisamos de agradar ao Senhor, viver em santidade, cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou e sermos mordomos fiéis. Não é o que me agrada, é o que agrada a Ele. Amém?
vamos fechar os nossos olhos. E daquilo que nós ouvimos, talvez você possa estar a lutar com alguma dessas áreas. Talvez você esteja a lutar com a parte de santidade. Talvez, não é, como ouvimos o testemunho aqui da pastora Benny, que ela, por tanta ocupação que ela tinha, tanto trabalho, uma vida tão agitada, ela acabou por deixar de lado a sua saúde. Talvez é essa a sua dificuldade, a alimentação, o exercício, enfim. Que nós possamos pedir essa graça ao Espírito Santo, para que Ele nos possa ajudar a que nós possamos cuidar bem da casa, do templo do Espírito Santo. Senhor, obrigada pela Tua palavra nesta manhã, Senhor, e quero agradecer-te, ó Deus, por esta oportunidade, ó Deus, que nós temos de participar desta campanha de vida saudável. E obrigada, Deus, porque o Senhor se preocupa connosco, o Senhor quer nos ver irrepreensíveis, Pai, integralmente, completamente, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. E por isso, o Senhor deixa-nos a Tua palavra, Pai, com todos os princípios, Senhor, com todas as direções, Pai, que nós precisamos de tomar, Pai, para que nós possamos chegar até essa vida saudável. Eu oro, Pai, nesta manhã, Deus, que, Senhor, no nome de Jesus, Pai, durante este tempo, Pai, que nós temos aqui esta campanha, eu oro, Deus, para que Tu possas fazer milagres, Pai. Eu oro, Deus, por pessoas, Pai, que precisam vencer, Senhor, certas coisas, Pai, na parte espiritual. Senhor, pessoas, Deus, que têm lutado, ó Deus, com dificuldades na sua mente, com pensamentos, Senhor, tanto pecaminosos, Pai, como pensamentos negativos, Pai, pensamentos malignos. Ó Pai, eu quero desde já, Pai, nesta campanha orar, Pai, para que Tu possas, Deus, transformar as nossas mentes, Pai, para que Tu possas renovar-nos, Senhor, no nosso espírito, Pai, para que possamos ser fortes, ó Pai, na nossa vida espiritual, saudáveis. E eu oro, ó Deus, também pelo nosso físico, ó Deus. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha trazer saúde sobre os Teus filhos, Pai, durante este tempo de campanha, Senhor. Oramos, Deus, pelos milagres, oramos, Deus, pela cura, oramos, Deus, pela restauração. Oramos, ó Deus, pelo Teu mover. Espírito Santo de Deus, desce sobre as nossas vidas, Pai. Vem sobre nós. Vem sobre nós, Pai, nós precisamos de Ti, nós queremos mais de Ti. Pai, nós queremos viver uma vida que Te agrada. Nós, Senhor, não queremos agradar a nós próprios, Pai, mas queremos zelar pela casa do Espírito Santo. Tu habitas em nós, somos Tua morada, Pai. Deus, e que o Senhor possa sentir-se bem na Tua casa, Pai. Que o Senhor possa sentir-se bem, Deus, ó Pai, na Tua morada, Pai, na Tua habitação, Senhor. Nós somos a Tua habitação, Senhor. Que haja, Pai, uma casa limpa. Deus, que haja uma casa saudável. Senhor, que haja uma casa, Pai, que Te agrada, Senhor. Com tudo no lugar, Senhor. Pai, é certo que erramos, é certo que falhamos, Senhor, mas, Senhor, que nós possamos reconhecer, que nós possamos pedir perdão, que nós possamos voltar ao caminho de santidade, que nós possamos voltar, Deus, ao caminho, ó Deus, que o Senhor nos tem proposto. Deus, ajuda-nos a sermos bons mordomos, Senhor, mordomos fiéis, mordomos que zelam pela Tua casa. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nesta manhã e enche os nossos corações, Pai. Senhor, que a nossa mentalidade possa mudar. Não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Não são mais as minhas vontades, é a vontade do meu Pai. Não são mais os meus caminhos, é o caminho que o Senhor tem proposto para nós. Vem sobre nós nesta manhã, Senhor. Ó Pai, que possa começar, Deus, com uma mudança de mente nesta manhã. Senhor, nós temos sido ensinados, Pai, a nos despirmos do nosso velho homem, a renovar a nossa mente e a nos vestirmos do novo homem, Senhor, semelhante ao Senhor. Vem sobre nós nesta manhã, Pai. Traz cura, traz restauração, traz um milagre, Senhor. Traz essa transformação, Senhor. Traz força, Pai, para aqueles que até têm tentado, Senhor, mas não têm conseguido mudar nas diversas áreas da sua vida, Pai. Eu quero orar, Deus, para que Tu possas, Deus, começar já nesta manhã, Pai. Já neste primeiro dia de campanha. Deus, operar os Teus milagres. Deus, que, Senhor, Tu possas já nesta manhã, Deus, de campanha, de primeiro dia, Senhor, trazer uma nova mentalidade para as nossas vidas, Senhor. Uma nova mente.
Senhor, novas posições. Senhor, que o Senhor nos venha ajudar, Pai, a tomar, Senhor, decisões, mas decisões que agradem o Senhor, decisões que agradam o Teu Espírito. Senhor, oramos, Deus, também por aqueles que participam conosco, ó Deus, lá em casa, aqueles que cultuam em casa conosco, Senhor. Oramos, ó Deus, também pelo mover do Senhor sobre as suas vidas, Pai. Oramos, Deus, Senhor, por uma mudança na mentalidade. Oramos, Deus, para que eles também possam ter força, Deus, para lutar, ó Deus, e que possam vencer, ó Pai, na parte do espírito, da alma, do corpo, que eles possam ser também saudáveis, Pai. Ministramos, Senhor, a eles também, Pai, que a Tua bênção possa estar também sobre as suas vidas, Pai, que haja uma tomada de posição, uma mudança de mentalidade. Oramos, Deus, que se alguém está conosco, ó Pai, tanto aqui, Senhor, quanto na transmissão, ó Deus, com alguma enfermidade, nós já queremos orar, Pai, e pedir, Senhor, cura, Pai. Cura, Pai, no nome de Jesus. Traz o Teu milagre. Senhor Jesus, restaura a nossa saúde, Pai. Vem sobre nós. Lembramos, Pai, da vida do Leslie. Lembramos, Pai, da vida da Senhora Teresa. Lembramos, Pai, da vida da pastora Katie, da Isa. Senhor, oramos, Deus, pedindo o Teu milagre. Jesus, tantos outros, Pai, que nos têm pedido oração. Coloca, Pai, as Tuas mãos de poder, Senhor. Pai, que o Teu povo, ó Deus, possa ser saudável para cumprir o ministério que o Senhor nos tem dado, ó Pai. É isso que nós oramos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós vamos continuar então esta campanha, né, por mais 6 domingos. Entretanto, saiba que no seu lar de paz, estas mesmas ministrações vão estar a ser estudadas também. Então, você que participa do Lar de Paz, não perca esta semana, não perca nas próximas semanas, porque vamos continuar a ser ministrados e eu creio que o Senhor pode operar grandes coisas durante este tempo da nossa campanha. Amém? Durante este tempo em que nós vamos ser ministrados nesta área de saúde, espírito, alma e corpo. E você que não faz parte ainda de um lar de paz, de uma célula, de uma reunião pequena, você pode também participar. Lá atrás, logo na entrada, tem um muralzinho onde tem todas as informações com os nomes dos líderes. Você pode procurar qual a casa mais próxima da sua casa ou qual talvez o lar de paz onde você vai se sentir mais à vontade. E você pode participar durante a semana. Tem lá o horário, tem lá o dia da semana que funcionam as reuniões. Participe, não perca, faça parte desta campanha Viva Saudável. Amém? Porque a sua saúde importa. Amém? Então, que Deus vos abençoe até quinta, para aqueles que vêm na quinta, até quinta, vocês que participam conosco aí também na transmissão, até domingo para aqueles que vão, né, vir no domingo. E mais uma vez, não perca, faça parte desta campanha. O Senhor, eu creio que vai operar grandes coisas durante este tempo aqui. Amém? Que Deus vos abençoe, resta um bom domingo e uma ótima semana para todos.